Então 5, só o texto que ficou imenso, né? Pro 2022 teve muito texto grande. Ela fala assim, vamos lá, até limpar a garganta aqui. Mas olha como é parecida a questão. Uma órbita é considerada geoestacionária quando é circular e se processa exatamente sobre o plano que contém a linha do Equador. Eu até deixei um espaço aqui, ó, tá aqui. Então ela é geoestacionária quando é o que mesmo? Lê de novo. É circular, e então digamos que eu estou olhando a Terra de cima do polo, aqui seja um polo, polo norte, por exemplo. Então essa linha aqui seria o Equador, tá? Então o satélite vai estar nesse, é o mesmo desenho da outra questão. O satélite geoestacionário, ele vai estar aqui no mesmo plano que tem a linha do Equador. E tem mais, ele fica sempre sobre o mesmo ponto, você vai ver isso. Se eu estou aqui paradinho, olhando para o céu, ó, e a Terra vai girando, quando eu estiver aqui, o satélite vai estar aqui em cima, ele vai estar sempre na mesma posição relativa que eu estou. Eu vou girando e vai girando, me perseguindo, digamos, pelo céu. Ele vai estar sempre, se eu estiver olhando para ele e ficar parado olhando para o céu, ele vai ficar no meu olhar o dia todo, tá? Isso é um satélite geoestacionário. É bom porque você tem uma antena, ele vai falar aqui de captação, transmissão, basta você apontar para o satélite uma vez e não precisa ficar corrigindo a posição da antena. Quando é circular, esse processo também tá. A sua rotação acompanha exatamente a rotação da Terra, tá? Para ele estar sempre assim em cima de você, significa que o período, o tempo que ele demora para dar uma volta completa, é exatamente o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa, 24 horas, tá? Então o período dele é exatamente igual ao da Terra, de rotação. Desta forma, o observador que estiver situado sobre a superfície verá que um satélite pertencente a uma órbita geoestacionária permanece sempre na mesma posição aparente sobre ele. Ou se estiver na diagonal, vai estar sempre naquela posição. É o caso da maioria dos satélites artificiais de comunicações de televisão, que ficam em órbitas geoestacionárias a fim de permanecerem sempre sobre a mesma posição aparente. Desta forma, sempre poderem receber e transmitir dados para uma mesma região o tempo todo. Qual o problema? Você vai ver que a órbita para ser geoestacionária só tem uma certa distância do planeta. É só numa posição, um certo com tantos quilômetros do planeta, em que isso funciona. Então é uma órbita meio congestionada, né? Apesar de todo mundo ficar no seu quadradinho, tem muitos satélites nessa órbita. Assim, uma antena terrestre pode permanecer fixa, apontando sempre para uma dada direção do céu, sem necessitar ser redirecionada periodicamente. Para que um satélite permaneça sempre sobre um determinado ponto da superfície da Terra, sem a necessidade de propulsão vertical e horizontal, porque se fosse em outra altitude, outra distância da Terra, teria que ter um foguetinho mantendo ele ali. Mas para ele ficar lá de boa, sem gastar combustível, ele deve orbitar sempre a uma distância fixa de 35.786 km. Tá vendo? Tem uma distância exata da Terra para que... Então todos os satélites geoestacionários do mundo estão nessa linha que fica a 35.786 km da Terra. Digamos que é essa distância aqui. Então todos os satélites geoestacionários vão ficar nessa linha. Então, se você aqui a Terra está girando, né? Mas se você olhasse uma foto, estaria cheio de satélite aqui. Cada um, e aí todos vão girando, como se fosse uma filinha, né, eu acho. Então, eu não sei qual a distância que tem de um para o outro. Aí deve ter uma distância, mas que deve estar congestionado, deve. Então tem que ser essa distância acima do nível do mar, né, a distância da superfície da Terra, no plano do equador da Terra. Isso é independente da massa do satélite, não importa o tamanho do satélite. Para ficar em geoestacionário, ele tem que ter essa distância do nível do mar. Para que um satélite entre em órbita geoestacionária, é necessário que ele permaneça a uma certa altitude do equador terrestre. Aqui é um texto de uma fonte da Wikipedia. Agora ele meio que vai resumir, então vai repetir algumas coisas desse texto da Wikipedia. Para que um satélite entre em órbita geoestacionária, é necessário que ele permaneça a uma certa altitude do equador. Está aqui, 35 mil. De novo, é um dado que não vou usar, olha as alternativas. Tá? Como eu disse, a UFGD coloca muito dado só de contextualização, você não usa. Tá? Com a velocidade perpendicular à força gravitacional da Terra. Sim, né? A força gravitacional da Terra, como eu mostrei na questão anterior, puxa aqui no sentido do centro da Terra. E a velocidade do satélite, a velocidade de um movimento circular uniforme, ela é tangente à trajetória. Como essa é centrípeta, é radial, e essa é tangente, eles formam 90 graus.
Então faz sentido o que ele falou. Terrestre com a velocidade perpendicular à força gravitacional da Terra, pois assim não há realização de trabalho. Né? Logo, o módulo da velocidade do satélite pode ser mantido constante por inércia. Então ele fica com aquela velocidade constante por inércia. Nesse caso da órbita geoestacionária, o movimento orbital do satélite é circular, aqui é importante, então a gente vai precisar lembrar a equação de movimento circular uniforme, só uma. Excentricidade igual a zero. Por que ele falou excentricidade igual a zero? Excentricidade é um termo que a gente usa quando estuda elipse. Por que é muito falado presta atenção nisso? Em questões de gravitação, excentricidade. Porque as órbitas, como foi definido pela primeira lei de Kepler, as órbitas de um corpo que está orbitando um outro corpo, elas têm formato de elipse. Só que a elipse, quando tem excentricidade nula, a excentricidade é quanto ela estica, digamos assim, quanto ela foge de ser uma circunferência. Aqui é uma elipse. Então, quanto ela estica é a excentricidade, mas é a medida de quanto ela estica. Quando ela não estica nada, a excentricidade igual a zero, ela fica uma bola perfeita. Então, praticamente, tem muita órbita que a gente estuda no sistema solar, por exemplo, que ela tem a excentricidade muito próximo de zero. Então, você pode aproximar, em várias questões, se aproxima para uma circunferência. Desprezando-se todos os atritos entre o satélite e o espaço sideral, sendo G a constante da gravitação universal, aí que eu vou usar, ó, M, a massa da Terra, e T, o período de rotação da Terra. Então entrou isso aqui que não tinha na questão anterior. Ó. Agora falou de período, mas tudo bem, o movimento circular uniforme tem período. Rotação ao redor de seu próprio eixo, assinale a alternativa que indica a expressão para o raio R, é isso que eu quero, isso aqui tem que focar, o que você quer, da órbita, distância entre o centro do satélite e o centro terrestre, é o Rzinho daquelas equações que eu mostrei na questão anterior, da força gravitacional, Gzão, Mzinho sobre R quadrado, da força centrípeta, mv quadrado sobre Rzinho, de modo que o satélite entre em órbita geoestacionária. Então eu vou começar igual, a única equação que eu vou acrescentar para essa questão, além da força gravitacional, que é Gzão, Mzinho por R ao quadrado, e força centrípeta, que é Mvzinho ao quadrado sobre 2, eu vou acrescentar aqui velocidade linear, que é o que eu vou precisar, que ele quer o raio, né? Mas ele deu período, em um movimento circular uniforme. Ela pode ser calculada, velocidade como 2πr sobre T. Podia ser 2πrf também, já que f, que é frequência, é ao invés do período. Mas vou usar essa porque essa equação aparece o período, que é o que eu preciso, porque o período surgiu nesse texto aqui. E nas equações, quando você só iguala força centrípeta com força gravitacional, vou colocar as equações na resolução. Não aparece o período, eu vou precisar dessa aqui também. Para chegar no raio, em uma dessas equações. Vamos lá? Fazer aqui. Então, vou começar que nem a questão anterior. Força centrípeta é igual a força gravitacional. Tá? E como eu disse na questão anterior, repetindo aqui, a maioria, é um macete, não são todas, mas grande parte das questões de gravitação universal, você acaba resolvendo, se você não decora todas aquelas fórmulas de como que você calcula a gravidade, como você calcula a velocidade, você acaba resolvendo igualando força gravitacional com centrípeta ou força gravitacional com peso. Geralmente quando você tem o Gzinho na equação, você quer que ele apareça, você iguala com a força gravitacional com o peso. Caso contrário, você iguala com força centrípeta. Não é 100% das questões, mas é uma fatia bem grande delas de gravitação universal, você resolve começando com essa equação. Substituindo, vai ficar m vezes v ao quadrado sobre r, que é a equação da força centrípeta, igual a força gravitacional, que é Gzão, vezes Mzão, que é a massa do corpo maior, né, o que é orbitado, vezes Mzinho, que é a massa do corpo menor, que está orbitando, sobre R ao quadrado. Da mesma forma que eu fiz na questão anterior dessa aula, o Mzinho corta, é o satélite, nos dois. O Rzinho corta, que é a distância entre o satélite e o centro da Terra, tá? Que é o que eu quero, esse Rzinho. Só que agora eu tenho um V e eu não tenho o V. Naquela outra questão eu queria o V. E nessa questão eu quero o R em função do período. Então lembrando que velocidade é 2πr sobre T,
E substituindo aqui no v quadrado, você vai ter 2πr sobre t, tudo isso ao quadrado. Esse r já vou passar multiplicando, então vai ficar aqui, igual a gzão vezes m. Como isso aqui tudo é elevado ao quadrado, vai ficar 4π quadrado r quadrado sobre t ao quadrado vezes r igual a g vezes m. Se multiplicar r com r quadrado, aqui vai ficar r ao cubo, vou isolar o r ao cubo. Esse t quadrado passa multiplicando, então fica gzão, mzão, t grande ao quadrado. E esse 4π quadrado passa dividindo, 4π quadrado. Para isolar o r, eu tenho que tirar o que? A raiz cúbica dos dois lados. Então, você vai ter que o r é a raiz cúbica de gzão, mzão, t grande ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Pronto. Ah, professor, eu já sabia de cor, eu já decorei que o raio de órbita de um corpo orbitando ali sem azul de propulsão é sempre raiz cúbica de gmt quadrado sobre 4π quadrado. Beleza. O que eu quero dizer é que não precisa. A maioria das questões com essa igualdade você resolve uma fatia bem grande delas, só desenvolver com as demais fórmulas que você já tem realmente que memorizar, não tem jeito, tá? Então vamos lá, raiz cúbica de gmt quadrado por 4π quadrado. É a letra C, né? Raiz quarta, não. Aqui está o gmt quadrado embaixo, C. Aqui está a raiz quadrada, aqui está a raiz quadrada. Então fiquei com a letra C de casa.